Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula vai ser ensinando esse lindíssimo tapete, super fácil de fazer, que é todo um charme. Olha, e lembrando que essa peça foi confeccionada no fio 8, né? O verde musgo da Eco Brasil número 8 e o cru da Eco Brasil número 8 também. Aqui eu utilizei a agulha número 4, né? E essa peça ficou medindo de um lado até o outro 75 centímetros de diâmetro, certo? Então, bora pro passo a passo? Da Eco Brasil. E a minha agulha 4 milímetros. Então, vamos começar. Aqui a gente começa com o nosso nózinho inicial, né? Mas ele não é contado com uma correntinha. Fiz o nosso nózinho inicial. A partir desse nózinho, a gente vai precisar de 48 correntinhas. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Pronto, fiz um cordão com 48 correntinhas. Agora, se por acaso vocês quiserem o seu tapete maior, a partir das 48, vocês vão aumentando de 5 em 5. Mas como eu quero desse tamanho, é somente 48 correntinhas. Aí, se vocês quiserem mais, aí vocês colocam de 5 em 5, tá bom? Agora, eu vou vir aqui, ó, contando, voltando. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu vou laçar e vou fazer um ponto alto. Dessa maneira, tá vendo? Vou laçar, vou vir na correntinha seguinte e vou fazer mais um ponto alto. Vou laçar, vou vir na correntinha da frente, mais um ponto alto. E assim, pessoal, eu vou fazendo essa sequência até a minha última correntinha aqui. Lembrando que a primeira correntinha que a gente fez aqui, tá vendo? Bem aqui, ó, na última. Aí, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Trabalhei aqui todos os meus pontos altos, dessa maneira, tá vendo? E aqui, ó, tá vendo? Meu último ponto alto. Agora, pessoal, eu vou entrar aqui nesse mesmo local que eu fiz e meu último ponto alto. Vou vir aqui, vou estar trabalhando mais 6 pontos altos. Contando com esse último aqui, vou ficar com 7, que vai ser a curva do nosso trabalho, né? Então, vamos lá? Vou fazer mais um, no caso, aqui, ó, 2, né? Porque já tem um aqui dentro, tá vendo? Nosso último. Então, 2. 3. 3, né? 4. 5. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o sétimo. Isso aqui é a nossa curvinha, tá vendo? Lembrando que a gente veio trabalhando, né? Fez o último ponto alto na última correntinha, a gente fez mais 6 pontos altos no mesmo local. Então, a gente ficou com 7, né? Contando com o último, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo. Dessa forma. Agora, gente, a gente vai vir caminhando novamente com os pontos altos nessa mesma lateral daqui. O que a gente fez daqui, a gente vai fazer daqui. Ó, aqui já tá o próximo ponto alto da carreira, né? A gente vai vir nele e vai fazer um ponto alto sozinho. Aí, tá vendo? Vai vir no próximo outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E quando chegar lá no final, eu retorno com vocês. Bom, fiz aqui até aqui meus pontos altos. Tá vendo que isso aqui são aquelas correntinhas, né? Olha, agora eu vou vir aqui, ó,
nessa correntinha aqui e vou fazer o meu ponto alto da curva. Tá vendo? Aí, no caso, essas correntinhas tá como um ponto alto pra mim. E aqui, no mesma forma que a gente fez aqui, a gente precisou de 7 pontos altos aqui, a gente precisa de 7. Mas repare bem que aqui eu já tenho 2, um desse lado e outro desse lado. Então, aqui eu vou fazer mais 5. Ó, tá vendo? Eu tenho 2, um de cá, outro de cá. Eu vou entrar aqui dentro e vou fazer mais 5. Então, olha. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos conferir aqui. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aquelas correntinhas, 7 com as correntinhas, certo? Olha aí. Agora, eu vou vir aqui, ó, na última correntinha, tá vendo? Não no ponto alto, na última correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. E assim, eu finalizo a curva do nosso trabalho. Mas você tá vendo que eu finalizei bem no 7º ponto alto. E aqui não é meu trabalho na lateral, né? Aqui é meu trabalho da curva. Então, eu tenho que caminhar com um ponto baixíssimo pra cá, pra minha lateral. Então, vamos trabalhar um ponto baixíssimo pro ponto seguinte. Dessa maneira, tá vendo? Aqui, meu 7º ponto alto ficou aqui, ó. Isso aqui é minha curva, certo? Agora, a gente vai estar subindo 3 correntinhas da altura de ponto alto. E vamos trabalhar ponto alto para cada ponto alto. Até chegar lá no meu último ponto alto da minha lateral, certo? Eu vou trabalhar ponto alto para cada ponto alto até esse ponto alto aqui. Aí, eu não vou trabalhar naqueles 7 que a gente fez na curva. Quando eu chegar aqui no meu último ponto alto, eu volto com vocês. Bom, pessoal, vim trabalhando, né, meus pontos altos. Cheguei aqui, como vocês estão vendo, olha, meu último ponto alto da lateral. Pode reparar que a partir desse aqui foi aonde que eu fiz os aumentos, né? Que eu coloquei 6 pontos altos no mesmo local. Aí ficou o 7º, né? Chegando aqui no meu último, vamos trabalhar da seguinte forma aqui nessa lateral, nessa carreira. Olha, eu tenho 7 pontos altos no mesmo local. No primeiro, eu vou fazer um aumento. Eu vou vir no primeiro, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo local, né? 2 pontos altos, tá vendo? Vou vir no próximo, no segundo ponto alto. Vou fazer novamente 2 pontos altos junto. Dessa forma, tá vendo? Vou vir no meu terceiro ponto de base e vou fazer 2 pontos altos no mesmo local. Dessa maneira, tá vendo? Cheguei no meu ponto de número 4, né, do 7. Nesse do meio aqui, eu vou fazer somente um ponto alto. Não vai ter os aumentos. Vou fazer um ponto alto sozinho. Dessa maneira, tá vendo? Um ponto alto sozinho. Agora, eu vou vir no meu próximo ponto alto e vou fazer 2 pontos altos no mesmo local. Dessa forma. Vou vir no meu próximo e vou fazer 2 pontos altos no mesmo local. Né? Dois pontos altos no ponto de base. Dessa forma. Tá vendo?
Vou vir aqui no meu último ponto alto do meu set, né, da lateral, e vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo local. Dessa forma. Pode reparar, vou explicar como que ficou. Olha, no meu primeiro ponto alto, do primeiro do set, a gente fez um aumento. No segundo, outro aumento. No terceiro, outro aumento. No quarto, a gente fez um sozinho. No quinto, 2 pontos altos no mesmo local, né, o nosso aumento. No sexto, 2 pontos altos no mesmo local. E no sétimo, 2 pontos altos no mesmo local. Dessa forma. Agora, aqui, no próximo ponto alto, já é a nossa lateral do nosso trabalho, né? Então, aqui, a gente vai fazer um ponto alto. No nosso ponto alto seguinte, outro ponto alto. E assim, a gente vai estar trabalhando até chegar aqui do outro lado. Quando chegar aqui no nosso último ponto alto, eu volto com vocês. Vem trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no último e eu retorno com vocês. Cheguei aqui no meu último ponto da lateral, certo? Meus próximos já são os 7 da curva. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez daqui, a gente vai fazer aqui. No primeiro, 2 pontos altos no mesmo local. Assim. No segundo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, né? No terceiro, 2 pontos altos no mesmo local. Dessa forma, tá vendo? Tem os 3 aqui. Vem aqui no quarto, a gente vai fazer somente fazer um ponto sozinho, dessa forma, certinho? Agora, a gente vem aqui no próximo e vai fazer 2 no mesmo local, né? No mesmo ponto de base. No próximo, 2 no mesmo local. Dessa forma, certinho? E aqui, olha, aqui é o nosso último, tá vendo? E aqui vai fazer 2 aqui. Dessa forma, certinho? Agora, a gente vai vir aqui, ó, contar 1, 2, na terceira correntinha, a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo. Essas correntinhas já é o nosso primeiro ponto da nossa lateral, certo? Dessa forma. Pessoal, no meu caso agora, eu vou estar trocando de cor. Se por acaso vocês quiserem continuar na mesma cor que vocês estiverem fazendo, pode também. Mas eu vou vir aqui e vou estar cortando o meu fio, né? Que agora eu vou estar trabalhando com o fio cru da Eco Brasil. Agora eu faço uma correntinha aqui assim, ó, só pra puxar o fio, né? Aí depois, no final, eu arremato. Aí, ó, tá vendo? Dessa forma. Agora eu vou estar vindo com o meu fio cru. Olha, numeração 8 também. E vou estar entrando aqui, ó, no mesmo local aonde que a gente finalizou. Tá vendo? Bem aqui, ó. E fica um pouquinho meio durinho, peraí. Aí eu vou vir aqui, ó, com o meu fio aqui no meu dedo, assim, dessa forma. E vou estar trazendo o fio aqui pra frente. E vou estar subindo 3 correntinhas, certo? 1, 2, 3. Depois a gente dá um nozinho e arremata esse fio certinho.
ó, 3 correntinhas na altura de um ponto alto. Vou vir no ponto alto seguinte e faço um ponto alto. Dessa forma. Vou vir no ponto alto seguinte e mais um ponto alto. Aqui ficou os 2 fios aqui, para depois, no final, a gente arremata eles, tá vendo? Olha, um grupinho com 3 pontos altos. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2. No terceiro, novamente, um grupinho com 3 pontos altos. Tá vendo? 1. 2. E 3. Dessa forma. Novamente, 2 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro, novamente, o nosso grupinho com 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus, quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Lembrando que a gente vai trabalhar somente até o nosso último ponto alto da lateral. Esse ponto alto que está sozinho. Bom, pessoal, eu trabalhei meus grupinhos aqui. Se por acaso você está fazendo os tapetinhos de vocês do mesmo tamanho do que o meu, que a gente começou com 48 correntinhas lá no começo, a gente tem que ficar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas e pulando 2 de base, né? Olha aí. Agora aqui, olha, repare bem pra vocês verem. Eu trabalhei o meu último grupinho, meu último ponto alto, nesse ponto alto aqui está sozinho. Os próximos pontos altos já são os aumentos, tá vendo? Agora aqui a gente vai trabalhar a nossa curva, que vai ser grupinhos, né? Aquele detalhinho que a gente tem na lateral. A gente vai ser dessa forma. Vai fazer 2 correntinhas, vai pular somente um de base, vai vir nesse seguinte e vai fazer 2 pontos altos no mesmo local. Dessa forma. Tá vendo? Olha. 2 correntinhas. Vou pular um de base, no próximo vou fazer 2 pontos altos no mesmo local. Dessa forma, tá vendo? Vou fazer 2 correntinhas, vou pular um de base, no próximo, um grupinho. De 2 pontos altos no mesmo local. Aqui pode reparar que a gente tem 3 já. A gente precisa de 6. Então, a gente precisa mais 3, né? Vamos fazer. 2 correntinhas, pular um de base, né? Pulando um de base, no próximo, um grupinho. Um grupinho de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Dessa forma. 2 correntinhas, pula um de base, no próximo. Tá vendo? 2 pontos altos, mesmo local. Dessa forma. 2 correntinhas, pula um de base, no próximo, o nosso grupinho com 2 pontos altos. Dessa forma. Repare que aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim a gente trabalhou a nossa curva do nosso trabalho nessa volta. Lembrando, tudo que a gente fez aqui, a gente vai estar fazendo nessa outra curva aqui, certo? Agora aqui a gente vai fazer 2 correntinhas. Repare
A gente vai pular isso aqui que tá junto, né? E vai vir no próximo, que já no caso é o nosso primeiro ponto da lateral. E aqui, ó, como vocês podem seguir aqui, ó, tá vendo? A partir daqui, a gente vai fazer aquele grupinho que a gente fez da mesma forma daqui. Que são os 3, né? Ponto alto separado por 2 correntes. Eu vou fazer o meu aqui tudinho. Quando eu chegar aqui no meu último ponto, a gente vai fazer as 2 correntinhas de separação, né? E vai fazer novamente esses 6 grupinhos que a gente fez aqui. Se tiver alguma dúvida, quando está chegando aqui, vocês dão uma olhadinha da maneira que a gente fez aqui. Aí vocês fazem, quando chegar no final, eu volto com vocês. Ter aqui com vocês, para fazer junto com vocês, para não ter nenhuma dúvida, tá bom? Olha, 2 correntinhas, mesma forma que a gente fez aqui. Trabalhei no meu último ponto alto, né? Aqui já são aumento. Pula um, no próximo já faz o nosso grupinho de 2 pontos altos, né? No mesmo local. Aí, dessa forma. 2 correntinhas, pula um de base, no próximo, o nosso grupinho de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou fazer aqui até chegar aqui no último e volto com vocês. Pronto. Olha, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos, né? Agora aqui eu vou estar fazendo 2 correntinhas. Vou vir aqui nas minhas correntinhas que eu fiz para iniciar, né? Contar 1, 2, na terceira eu finalizo com um ponto baixíssimo, dessa forma, certo? Agora aqui eu vou estar subindo 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir no meu ponto alto seguinte e vou fazer um ponto alto. Vou vir no próximo mais um ponto alto. Dessa forma, certo? Ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, né? Vou vir aqui no meu próximo ponto alto e vou fazer novamente o meu grupinho de ponto alto sobre ponto alto. Não tem segredo. Tá vendo? Sempre dessa forma. E assim a gente vai fazer toda a nossa base dessa forma. Aonde tiver grupinho, a gente vai fazer grupinho sobre grupinho, sem aumento nenhum. Ó, um ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto. Sempre separado por 2 correntinhas, tá vendo? Eu vou estar fazendo até chegar aqui no meu último. Chegando aqui no meu último, eu volto com vocês. Bom, vim trabalhando, tá vendo? Grupinho sobre grupinho, cheguei aqui no meu último. Aí aqui já são aqueles grupinhos de 6, né? Que a gente fez aqui na curva. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, vou vir no meu primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto sozinho e vou fazer um aumento aqui no meu último ponto alto, que vai ser 2 pontos altos no mesmo local. Dessa forma. Dessa forma, tá vendo? Agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse aqui. Um ponto alto sozinho no primeiro e 2 pontos altos no segundo, totalizando um grupinho com 3 pontos altos. Vou estar fazendo os meus 6 aqui. Quando eu chegar aqui no meu último, eu volto com vocês. Bom, cheguei aqui no meu último grupinho, né, dos 6 grupinhos aqui da nossa curva. Agora aqui eu vou estar fazendo minhas 2 correntinhas, ó, e vou vir trabalhando aqueles grupinhos da lateral. Da mesma forma que eu fiz de um lado, eu vou estar fazendo do outro. O meu segundo ponto alto, né? O meu terceiro. 2 correntinhas, né, de separação. E vem aqui no próximo grupinho e grupinho sobre grupinho, né? Chegando aqui na lateral,
fiz a minha lateral, meu último pontinho aqui. Eu vou vir aqui nesse 6 e vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Sempre o aumento sempre vai ser no último ponto alto. No primeiro eu faço um sozinho, no último, no segundo, 2 pontos altos no mesmo local, totalizando um grupinho de 3. 2 correntinhas de separação, vem no primeiro um ponto alto sozinho, no segundo, 2 pontos altos junto. Assim, pelos 6, você vai fazer da mesma forma. Quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês. Bom, fui vir trabalhando, né? Cheguei aqui e finalizei com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha. Vou estar subindo novamente 3 correntinhas, né? Para dar altura de um ponto alto. E vou vir fazendo grupinho sobre grupinho nessa lateral. Dessa forma. Meu terceiro ponto alto. 2 correntinhas, né? Sempre separado com 2 correntinhas. No próximo grupinho, mais um grupinho sobre grupinho. Dessa forma. 2 correntinhas. E assim eu vou estar trabalhando até chegar aqui na minha curva. Chegando aqui, eu volto com vocês. Bom, cheguei aqui no meu último grupinho de 3 pontos altos, tá vendo? Olha, se aqui nessa carreira anterior ficou com 3 pontos altos, nessa a gente vai ficar com 4. Porque sempre a gente vai fazer um aumento no nosso último ponto alto. E assim, nas próximas carreiras, vai ser dessa mesma forma. Entendeu? Olha, aí eu venho aqui e vou fazer um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e um aumento no terceiro. Ficando assim com 4 pontos altos nessa carreira, nessa volta, tá vendo? Dessa forma. Sempre separado por 2 correntinhas. Venho aqui no próximo e faço da mesma forma. Dois pontos altos, sozinho. No último, sempre no último, nós vai fazer 2 pontos altos juntos. Dessa forma. Pessoal, então, essa é o nosso padrão de trabalho. Entendeu? Olha aqui, eu já fiz 1, 2, 3 voltas no cru. Na cor cru, né? E eu preciso, essa base desse tapete, eu preciso de 8 voltas no total, certo? Quando eu tiver com 8 voltas no total, aqui nesse grupinho de 6 pontos altos, vai estar com 9 pontos altos. Lembrando que sempre nas próximas carreiras, vocês fazem um aumento no último ponto alto. O que é esse aumento? 2 pontos altos nesse último ponto alto de base, nesse grupinho da parte oval, certo? Agora, vocês continuam trabalhando dessa forma que eu ensinei vocês. Aqui na lateral não tem nenhuma dificuldade, tá vendo? Que é sempre grupinho sobre grupinho, separado por 2 correntinhas. Chegando aqui no final, olha, sempre faz o aumento aqui no último, né? Chegando aqui no final, vocês fazem 2 correntinhas e finaliza na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E sobe mais 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vai trabalhando assim até vocês formar a base de vocês. Vou fazer aqui as minhas voltas. Quando totalizar aqui 8 carreiras, contando a partir dessa aqui no cru, ó, 1, 2, 3, aí vai vir a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, aí eu volto com vocês. Lembrando de estar fazendo sempre o aumento aqui na curva, certo? Então, tá bom. Vai fazendo aí que eu já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, vim trabalhando aqui, ó, e fiz as minhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras.
E aqui na curva do nosso trabalho, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Dessa forma, sempre aumentando no último ponto alto, certo? Agora, aqui no meu caso, eu vou estar trocando a cor, né, do nosso fio. Vou trabalhar novamente com o verde. Vou caminhar com ponto baixíssimo até nesse intervalo. O segundo ponto baixíssimo. Entro aqui dentro, ó, e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu pego uma tesoura, né, corto o nosso fio. E faço uma correntinha, só para nós puxar o fio para depois fazer o nosso arremate. Dessa forma. Agora, eu vou estar vindo com o nosso fio verde, novamente. E aqui, a gente vai estar dando início ao nosso bico de acabamento. Tem um detalhe aqui, né, antes do bico. Olha, eu introduzo a agulha, busco o fio aqui atrás, puxo aqui e faço uma correntinha, duas correntinhas, 3 correntinhas, para dar altura de um ponto alto. Volto aqui no intervalo e faço mais 2 pontos altos. Deixa eu puxar esse fio verde aqui para ele ficar mais arrumadinho. Mas isso aqui depois a gente arremata ele certinho, dá os nózinhos para ele ficar arrumadinho. Volto aqui dentro, faço mais um. Aí assim a gente ficou com um grupinho, tá vendo? De 3 pontos altos, dessa forma. Faço 2 correntinhas, venho aqui no próximo intervalo, mais um grupinho de 3 pontos altos. Repare que a gente agora tá trabalhando nos intervalos, dessa forma, certo? 2 correntinhas e no próximo intervalo a gente faz novamente o grupinho de 3 pontos altos. Quando eu chegar aqui no meu último intervalo, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, eu vim trabalhando, ó, tá vendo? Cheguei aqui no meu último intervalinho aqui antes da curva do nosso trabalho, certo? Agora aqui a gente vai fazer dessa seguinte forma. Presta bem atenção aqui, tá, pessoal? A gente faz 2 correntinhas, a gente vai pular um de base. A partir do próximo, a gente vai fazer um grupinho de 3 pontos altos. Mas não aumenta. Cada ponto alto de base, a gente vai fazer um ponto alto sobre ele, certo? Ó, 2. E o terceiro, tá vendo? Novamente, 2 correntinhas, pula um de base. No próximo, a gente faz novamente os 3 pontos altos. Olha, 1, 2. Tem um grilo aqui gritando, né, pessoal? 3 pontos altos. Olha do jeito que ficou. E nos outros todos, na nossa curva, a gente vai trabalhar dessa forma. Pula o primeiro, a partir do segundo, faz o grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, pula um. Aí, a partir do outro, a gente faz mais um grupinho de ponto alto. Agora, a gente faz 2 correntinhas, vem aqui no intervalo e faz um grupinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, tá vendo? Pula um ponto alto de base e a partir do próximo a gente faz a mesma coisa que a gente fez nesse daqui. Em cima de cada desenho desse vai ficar 2 grupinhos de 3 pontos altos. Olha, 2 pontos altos, terceiro ponto alto. Fiz aqui novamente mais um grupinho de 3 pontos altos, certo? 2 correntinhas, vou pular um de base, a partir do próximo, mais um grupinho de 3 pontos altos. Chegando aqui no intervalo, a gente faz a mesma coisa. Mais um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas e novamente um grupinho de 3 pontos altos. Pessoal, a gente vai vir trabalhando dessa forma. Chegou aqui no último, a gente trabalha um grupinho aqui de 3 pontos altos e aqui a gente já tá na lateral. Em cada intervalinho você faz um grupinho de ponto alto. Não tem segredo nenhum, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui. Quando chegar do outro lado aqui, faz a mesma coisa que você fez de um lado, você faz do outro, certinho? Quando eu terminar a minha volta toda, eu volto com vocês. Bom, pessoal, eu vim trabalhando
Olha pra vocês verem. Em toda a minha carreira, lá de cá, tudo. Cheguei aqui no final. Aqui no final, a gente fez 2 correntinhas. E novamente, aqui a gente vai estar mudando a cor do nosso barbante. Vou trabalhar novamente agora com o cru. Venho aqui na terceira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo, né? E vou caminhar até no intervalo com um ponto baixíssimo, certo? Olha, aqui eu vou estar trocando o nosso fio. Pegando nossa tesoura, né? E vou cortar. Agora, se por acaso vocês não quiserem trocar, vocês podem fazer na mesma cor. Aí vocês vai caminhando e com ponto baixíssimo, sempre no intervalinho, da mesma forma que a gente fez aqui. E aqui a gente pode, se no caso não fosse trocar de fio, eu subia 3 correntinhas e ia fazendo normalmente, entendeu? Agora, eu vou fazer uma correntinha só pra gente tá puxando o fio aqui, ó. Dando uma apertadinha. E vamos pegar aqui o nosso fio na cor cru, né? Segura assim na minha mão aqui. Introduzo a nossa agulha aqui, ó. Puxa o nosso fio e aqui a gente vai subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dessa forma. Volto aqui e faço mais 2 pontos altos. Vamos dar uma puxadinha no fio pra dar uma ajeitadinha aqui. Dessa forma, certo? Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas e mais um grupinho de 3 pontos altos. Pessoal, não tem segredo essa volta. Vai ser o nosso tapete todo trabalhado dessa forma. Chegando aqui na curva, da mesma forma. Sempre 2 correntinhas e o grupinho de 3 pontos altos aonde for o intervalinho. Dessa forma aqui, ó, certo? Vou vir trabalhando aqui o meu, olha. Em toda a nossa carreira, a gente vai fazer desse jeito. Vai ser o nosso tapete todo nessa volta, dessa forma, certo? E agora, pessoal, quando eu chegar aqui, finalizar nessa cor crua, eu vou novamente caminhar até o intervalo e vou tá trocando novamente o nosso fio e colocando novamente o nosso fio verde, tá bom? Então, você vai fazer mais uma carreira igual a essa no cru, no caso, essa carreira, e mais uma próxima carreira na cor verde, pra ficar verde, cru e o verde. Então, quando eu finalizar a minha verde aqui, eu volto com vocês pra tá fazendo o bico de acabamento junto com vocês, certo? Pessoal, aí ó, eu vim trabalhando, né? Fiz a minha carreira toda essa aqui no cru, depois fiz mais uma no verde, certo? Agora aqui eu vou fazer 2 correntinhas e vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora aqui a gente vai estar iniciando o nosso bico de acabamento. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o nosso intervalo. Dessa forma. A gente faz 1, 2, 3 ponto baixíssimo. Cheguei aqui no intervalo, né? A gente caminhou até o nosso intervalo. A gente vai fazer 3 correntinhas. Volta aqui, faz mais um ponto alto. Ficamos com 2 pontos altos, certo? Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas, volta aqui no mesmo intervalo e vamos fazer mais 2 pontos altos. Ficando assim um leque, que é formado por 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo local. Formando assim o nosso leque, certo? Vem no intervalinho seguinte e nesse próximo intervalinho, a gente vai fazer um grupinho com 5 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5. Dessa forma. Lembrando que dos leques pro grupinho de 5 ponto alto, não tem correntinha de separação. Dessa forma, sem correntinha. Sem correntinha nenhuma, a gente vai vir pro próximo intervalinho. E aqui a gente vai fazer novamente o nosso leque, que é 2 ponto alto, 2 correntinhas, volta no mesmo local e faz mais 2 ponto alto. Dessa forma, certo? Vamos vir no próximo intervalo e vamos fazer o nosso grupinho de 5 ponto alto. Perceberam, pessoal, que assim vai ser a nossa sequência nessa volta. Um grupinho, um leque, um grupinho. Um leque, um grupinho. E assim a gente vai fazer dessa forma por toda a carreira. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Vim trabalhando, né, da forma que eu orientei vocês, né? Sempre um leque, um grupinho. Um leque, um grupinho. Agora aqui, ó, foi onde a gente começou, né? Aqui eu vou vir na terceira correntinha, né, contando de baixo pra cima, ó. 1, 2, 3. Vai vir na terceira e vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Dessa forma, certo? Certinho, pessoal? Agora, a gente vai estar caminhando com ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos entrando aqui nesse meio aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo, dessa forma. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo aqui. Vem aqui e um ponto baixo. Dessa maneira, certo? Agora, aqui, a gente já vai laçar o nosso fio. Vamos laçar o nosso fio e vamos vir aqui naquele grupinho de 5 pontos altos. Vamos laçar o nosso fio, vamos vir aqui no primeiro ponto alto, né? E vamos fazer um ponto alto. Dessa forma. Vamos fazer 3 correntinhas para fazer o ponto picô, certo? Vamos vir aqui nessas duas alcinhas que tem aqui, ó. Vamos atravessar as duas assim e vamos fazer um ponto baixo, que aqui vai formar o nosso ponto picô, dessa forma. Vamos vir no segundo ponto alto, daqueles 5, né? E vamos fazer um ponto alto. Dessa forma. Novamente, 3 correntinhas para dar o ponto picô. Pegamos as duas alcinhas, né? E vamos fazer um ponto baixo para formar o picô. Dessa forma. Repare que aqui a gente ficou com 2 picô. Vamos vir aqui no ponto do meio, né? No ponto de número 3 da base. E aqui vamos fazer um ponto alto. Dessa forma. Agora, aqui no meio, a gente vai fazer o ponto picô maior, que vai ser feito com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui naquela alcinha e vamos fazer o nosso ponto baixo para formar o picô. Dessa forma. Agora aqui, pessoal, repare bem. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto no mesmo intervalo que a gente fez esse ponto alto aqui, ó, no mesmo local, certo? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer mais um ponto alto no mesmo local. Tá vendo? Dessa forma. No ponto do meio, em todas as outras, eu vou fazer um ponto alto no mesmo local. Vai ficar 2 pontos altos, dessa forma. Agora, eu vou fazer novamente 3 correntinhas, né? Pra dar o picô menor. Vem nas duas alcinhas, um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, no penúltimo e vou fazer um ponto alto. Dessa forma, certo? 3 correntinhas pra fazer o picô. Venho na alcinha e faço um ponto baixo.
agora sobrou um ponto alto pra mim, né? Antes do nosso leque. Venho aqui e vou fazer um ponto alto sozinho. Dessa forma. E assim é feito o nosso bico. Essa aqui é a nossa última carreira. Tem o nosso leque aqui, né? A seguinte. Não vou fazer correntinha nenhuma. Vou entrar e vou fazer o nosso ponto baixo. Dessa forma. Aí aqui eu já laço o fio e vou trabalhar novamente o que eu fiz aqui. Entendeu? Laço o fio, vem no primeiro, um ponto alto, 3 correntinhas para dar o picô. Vem aqui no próximo, um ponto alto. 3 correntinhas para dar o picô, né? Pego na alcinha, faço um ponto baixo, um picô. Agora aqui, repara que eu já cheguei no ponto do meio, né? No ponto de número 3 da base anterior. Dessa forma. Agora aqui, a gente já fez os dois menores, aqui no caso é o nosso picô maior, né? Que é feito com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Volto aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo pra formar o nosso picô maior. Dessa forma, certo? Lembrando que agora aqui no meio, eu volto aqui no mesmo local, tá vendo? No mesmo local e faço um ponto alto junto com o ponto anterior. Tá vendo? Dessa forma. Agora aqui eu já faço 3 correntinhas, né? Pra fazer o picô menor. 3 correntinhas. E um ponto baixo pra formar o picô. Um ponto alto no próximo ponto alto. Agora aqui ainda falta um ponto picô menor, que é 3 correntinhas, certo? Venho na alcinha e faço um ponto baixo. E aqui já é o nosso último ponto alto daqueles 5, né? Venho aqui e faço um ponto alto. Dessa forma, certo? Aqui já chegamos novamente no nosso leque. Eu entro aqui e faço um ponto baixo. E assim eu laço o fio e vou trabalhar novamente o que eu acabei de ensinar aqui pra vocês. Então, essa vai ser a dinâmica dessa volta. Quando chegar aqui, vocês entram aqui nessa primeiro ponto baixo que a gente fez e finaliza, e a gente já pode arrematar o nosso fio. Quando eu chegar aqui, eu volto certinho pra mostrar pra vocês como que ficou, certo? Pessoal, então, aí eu vim fazendo, né, aquela sequência que eu orientei pra vocês. Chegou aqui aonde a gente iniciou, né? Naquele primeiro ponto baixo que a gente fez, a gente vai entrar nele e vai fazer um ponto baixíssimo. E assim, a gente vai pegar uma tesoura, né? Vai cortar o nosso fio, certo? E agora, a gente vai fazer uma correntinha só pra puxar o fio assim, né? E agora, a gente vai estar arrematando a nossa peça. E assim, a gente finalizou essa peça aqui, que ficou lindíssima.